Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 684 do projeto Bíblia para Iniciantes, continuando esta jornada maravilhosa do capítulo 11 de Hebreus, falando sobre fé, aprendendo sobre fé, com conceitos bíblicos, com palavras de Deus e principalmente com o exemplo dos heróis da fé. Amém? Hoje nós vamos para o 14º herói da fé e o nome dele é Baraque. Você já ouviu falar nesse nome na Bíblia? Quando eu li esse nome aqui em Hebreus 11, versículo 32, diz assim: o que mais eu posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Gideão, ok, veio rapidamente quem é Gideão, a passagem, aonde, o que ele fez. Sansão, também ok. Jefté, já fiquei meio assim, caramba, mas me lembrei depois de cabeça. Davi, com certeza. Samuel, lógico. Mas Baraque, gente, Baraque, eu fiquei em dúvida. Eu fiquei pensando, será que é aquele escriba que ajudou Jeremias, que fez aquele rolo, aquele pergaminho que foi lido pelo rei, que ajudou aquele profeta? Eu fiquei em dúvida se era Jeremias, Ezequiel, mas agora eu confirmei que era Jeremias. Mas o nome desse escriba é Baruque, que inclusive tem um livro que é apócrifo, né? Ele não está aqui na coleção de livros da Bíblia, nem católica e nem protestante, mas ele é um apócrifo e é um livro interessante também de ser lido, mas não é Baruque. Então quem foi Baraque, gente? Você sabe me dizer de cabeça, assim, sem ir para a Bíblia, sem ir para o Google, sabe me dizer quem foi Baraque? Olha, é desafiador, tá? Não dá para falar de Baraque sem falar de Débora. Então, Baraque está lá no livro de Juízes, inclusive um pouco antes de Gideão. Não sei por que o autor aqui, Deus, colocou Gideão na frente de Baraque, mas na ordem cronológica, ou pelo menos na ordem que a Bíblia foi escrita, Baraque está antes de Gideão. E Baraque, vamos falar de Baraque, né? Vamos aprender aqui com Baraque. E por que está Baraque aqui e não Débora? Porque, na verdade, não tem como falar de Baraque se não falar de Débora, né? E aí eu penso assim, poxa, se eu estivesse escrevendo a Bíblia, eu ia colocar Débora como heroína da fé. Mas por que não foi colocado Débora? Eu fiquei pensando, fiquei pedindo, Deus, me dá uma luz aqui, me dá uma revelação. Por que você decidiu colocar Baraque? Porque vocês vão ver aqui, né, o que ele fez. E Débora, muito mais importante, né? Débora foi uma juíza, mas vamos lá, vamos falar sobre a história deles, que está lá em Juízes capítulo 4, tá? A partir do versículo 4, diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então Débora era uma mulher, era uma profetisa, ela era esposa, ela era mãe, só que ela julgava. Então era uma mulher respeitada, era uma mulher sábia, onde as pessoas procuravam ela para julgar os casos, né? Ela inclusive atendia embaixo de uma árvore, está escrito aqui. Enfim, mas um dia veio uma palavra, uma profecia a ela, e ela mandou chamar Baraque. Aí chega Baraque. Baraque, filho de Abinoão, está lá no versículo 6 do capítulo 4 de Juízes. Ela mandou chamar Baraque. Baraque chegou e ela falou para ele: olha, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro, tal. Então ela deu essa
essa profecia, essa palavra para Baraque, para que Baraque fosse e destruísse o exército inimigo que estava ali dominando aquela área, que estava prejudicando os israelitas, que estava subjugando aquele povo, o povo de Israel. E Débora trouxe essa palavra, chamou Baraque. Baraque atendeu prontamente, foi ter com Débora. E Débora liberou essa palavra, essa profecia na vida de Baraque. Olha, você vai comandar exército, você vai escolher 10 mil homens, ainda disse da tribo de quem, né? De que tribo? 2 tribos, Naftali e Zebulon. E aí, olha a resposta de Baraque. No versículo 8 diz assim: então lhe disse Baraque: se você for comigo, eu vou. Porém, se você não for, eu não vou. Olha que engraçado, né? Um herói da fé recebe uma palavra de uma profetisa, uma palavra de Deus. Provavelmente ele reconheceu que era uma palavra de Deus, mas ele responde dessa forma: ok, eu vou, mas só se você for comigo. Então, o que a gente aprende aqui com Baraque sendo colocado como herói da fé? Enfim, ele aceitou um chamado de uma profetisa, foi lá, acreditou. Só que ele quis se colocar debaixo da liderança dela. Ele quis fazer de uma forma que ela pudesse ir também para a guerra. E ela respondeu na hora: certamente irei contigo. Só que olha o que ela fala: porém, não será tua a honra da investida. Talvez, tá? Isso daqui é uma interpretação minha, e aí você coloca diante de Deus aí. Talvez Baraque está sendo colocado aqui como herói da fé, talvez pela postura humilde dele, de não querer receber a glória para ele, porque com certeza se ele fosse seria como Gideão. E você lembra, né, que aconteceu com Gideão? Gideão com 300 dominou 120 mil homens, depois o povo todo de Israel quis fazer ele rei. Baraque não queria aquilo. Baraque talvez fosse um cara mais humilde, um cara mais na dele, e ele falou: não, eu vou, mas você vai comigo, só se você for comigo. E ele sabia que ela ia, né, mulher de Deus como era Débora, e ela foi, tá? E o que aconteceu? Eles realmente dominaram, né? No versículo 14 do mesmo capítulo diz mais uma profecia de Débora falando assim: então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Sísera era o comandante do exército inimigo. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e com 10 mil homens ele conseguiu vencer aquele exército gigante, né? Então, e depois aqui eu fico pensando, né? Poxa, será que o autor não pôs porque era, né? Às vezes pode passar pela cabeça das pessoas: a Bíblia é machista. Não, poxa, a Bíblia não é machista. Lembra, a 12ª heroína foi Raabe, uma prostituta, uma mulher, né? Sara também está constando como heroína. A Bíblia tem livros com nomes de mulheres: Ruth, Esther, né? A Bíblia fala muito bem das mulheres que foram realmente mulheres santas, mulheres líderes, né? Como Débora, que foi uma juíza, né? Como Maria, como Isabel, como Ana. Tem muitas mulheres. Esther foi rainha, né? Livrou o povo hebreu da morte. Então, assim, não é por motivo de machismo que Baraque entrou aqui no lugar de Débora. Então tem que ter um motivo. E eu imagino que a gente pode aprender com Baraque essa questão. Ter fé, sim, mas não receber a glória, né, para si próprio, né? Ele permitiu que a própria Débora recebesse a glória da investida e da liderança daquele exército que livrou os hebreus daquele povo lá. Amém?
Ah, e depois tem um detalhe. Depois que eles dominaram, que eles realmente ganharam essa guerra, essa batalha, uma mulher chamada Jael, o comandante Císera, né, que era o comandante do exército lá do inimigo, fugiu. Só ele conseguiu fugir. E ele foi para casa se hospedar na casa de uma mulher chamada Jael, porque essa mulher ela morava numa região que tinha meio que um acordo de paz ali com o pessoal do exército inimigo. Ela recebeu ele, mas ela conseguiu matá-lo ali e entregou Císera, que era o comandante, ela entregou para Baraque e para Débora depois. E no capítulo 5 tem uma poesia, um cântico que foi cantado por Débora e por Baraque, falando sobre o que aconteceu. É bem interessante. Vai lá no capítulo 5 ler, descrevendo assim com uma linguagem poética tudo que aconteceu, falando de Jael, né, da mulher que matou o comandante do exército inimigo. Então, assim, fala das mulheres, né? Fala de Débora, fala de Jael. Inclusive, eu estou fazendo esse estudo com a Bíblia da Mulher, que eu gosto muito, até porque eu nasci no Dia da Mulher, dia 8 de março. Amém, gente? Então, vamos aprender aí com Baraque a ter a fé de acreditar na liderança de uma mulher. Também é necessário ter fé para acreditar na liderança e na profecia de uma mulher, e mesmo não indo sozinho e pedindo para que ela vá junto, talvez também como um exemplo aí de humildade, nós podemos colocar isso também como um exemplo de fé. Baraque, então aí, mais um aprendizado, mais uma referência, mais um herói da fé, um nome que não é muito citado na Bíblia, mas está aqui no rol dos heróis da fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, papai, por mais esse aprendizado, Senhor Deus, que nós possamos agir como Baraque, que nós possamos acreditar na tua palavra, vindo, Senhor Deus, de um homem, vindo de mulher, vindo de quem for, mas quando a palavra é tua, ela acontece, quando a palavra é tua, ela empodera, ela é poderosa para nos capacitar. Tu és aquele que nos capacita, Pai. Que tenhamos também a humildade de Baraque, Senhor, de não receber a glória, de atribuir a glória para uma mulher que seja, mas que não recebamos a glória, pois a glória é tua, sempre. Te louvamos, Pai. Recebemos Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso comandante, nosso líder maior, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto com mais aprendizado. Em o próximo dia, não percam, muito aprendizado com Sansão. Beijo no coração.